Você não deveria ter filhos. A verdade que ninguém tem coragem de dizer. Você já parou, realmente parou, para se perguntar por que as pessoas têm filhos? Não a resposta social, não o que te ensinaram, mas a verdade crua, a resposta que mora no fundo do peito e que quase ninguém tem coragem de encarar. Porque se você escutar com sinceridade, vai perceber que a maioria das pessoas não tem filhos por escolha consciente. Elas têm porque foram programadas, porque herdaram uma ideia, uma ordem disfarçada de instinto, tradição, amor. Mas, e se eu te dissesse que esse desejo, essa urgência, é na verdade uma ilusão biológica, uma armadilha psíquica, uma farsa social cuidadosamente construída? Ninguém quer ouvir isso, ninguém. Porque essa é uma das maiores verdades proibidas da humanidade. Você não deveria ter filhos. Pense, você não escolheu nascer. Ninguém te perguntou se você queria estar aqui. E se fosse honesto consigo mesmo, você teria aceitado? David Benatar, no livro Better Never to Have Been, traz uma reflexão brutal. Nascer não é um presente, é uma condenação. Porque viver, inevitavelmente, é sofrer. E o curioso é que quem mais nega isso são justamente aqueles que continuam gerando vida, embalando bebês como quem embala futuras doses de dor. Mas ninguém fala sobre isso. Ninguém quer falar, porque isso obriga você a encarar a própria sombra, a própria covardia emocional, o próprio medo do vazio. Olhe ao redor. O mundo está ruindo. Crise climática, colapso econômico, adoecimento mental em massa, solidão epidêmica, violência, desigualdade, exploração, miséria, caos. Você realmente acha ético, plausível, amoroso chamar alguém para essa festa? Convidar uma nova vida para um planeta onde o futuro é um enorme ponto de interrogação? Aí você me responde, mas ter filhos é amor, é legado, é sentido. Será? Ou é só o eco de um ciclo que você nunca parou para questionar? Talvez seja só uma tentativa desesperada de preencher o próprio vazio, de ter alguém que te ame incondicionalmente, de se sentir necessário, de projetar no outro aquilo que você não conseguiu construir em si mesmo. A sociedade romantizou a paternidade e a maternidade com tanta força que transformou uma decisão altamente complexa e muitas vezes cruel numa espécie de ritual obrigatório. E se você ousa dizer que não quer ter filhos, te chamam de egoísta, frio, anormal. Mas ninguém chama de egoísta quem obriga alguém a nascer. Pense comigo, qual é a diferença entre querer não nascer e querer não nascer alguém? Por que recusar a própria geração é visto como lúcido, mas recusar gerar outro é visto como cruel? A resposta é simples e brutal. A humanidade não suporta olhar para o próprio abismo. Então preenche ele do único jeito que aprendeu, reproduzindo, gerando cópias, jogando a dor para frente, embrulhada em laços de amor e esperança. Emil Cioran já dizia, nascer já é um excesso. E se você prestar atenção, percebe como todos nós carregamos uma dor que não escolhemos. O medo de não ser suficiente, o peso da solidão, o trauma da rejeição, a ansiedade de existir. Tudo isso, uma herança transmitida com lágrimas ou com amor, mas transmitida, sempre. E quando você vê uma criança nascer, não vê só um milagre da vida, vê o nascimento de uma nova consciência que, inevitavelmente, também irá experimentar medo, dor, perda, tristeza, frustração, fracasso, morte. Ter filhos é, no fundo, sentenciar alguém à condição humana. E talvez seja hora de admitir isso. Talvez seja hora de parar de romantizar, parar de repetir o que te ensinaram e começar de verdade a perguntar: por que eu deveria gerar alguém? Se a única resposta é porque todo mundo faz, então talvez você já saiba a verdade que sempre evitou encarar. E é aqui, exatamente aqui, que começa o desconforto. O desconforto que separa os que vivem no automático dos que estão dispostos a encarar a realidade nua. Se você sente esse incômodo, não ignore, porque na parte 2 a gente vai mais fundo. Vamos arrancar a última camada dessa mentira e te mostrar como esse ciclo de dor é mantido vivo. Não pelo amor, mas pelo medo.
O ciclo invisível da dor. Você está sendo usado. Você já percebeu como desde criança te disseram que o caminho da vida era esse: nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar e ter filhos. Ter filhos, como se fosse a parte mais natural, como se fosse óbvio, como se não existisse sequer a possibilidade de questionar isso. Mas você já parou para se perguntar quem te convenceu disso? E mais importante, por quê? A verdade é brutal e quase ninguém está preparado para ela. Ter filhos não é só uma escolha pessoal, é um mecanismo de controle, uma engrenagem silenciosa de reprodução da dor, da obediência, da exploração. Sabe por que querem tanto que você tenha filhos? Porque filhos te prendem, filhos te mantêm submisso, filhos te fazem aceitar empregos que você odeia, te fazem aceitar salários miseráveis, te fazem aceitar relações infelizes, te fazem aceitar uma vida pequena, sufocante, porque agora você não vive mais para você. Agora você vive para garantir que outro ser sobreviva. E sabe o que é mais cruel? É que te venderam isso como amor, como se amor fosse sinônimo de sacrifício eterno, como se amor fosse sinônimo de abrir mão de si, de aceitar qualquer migalha da vida, desde que seu filho esteja bem. Mas será que isso é amor? Ou só um contrato social assinado no inconsciente coletivo, onde todo mundo finge estar feliz e ninguém tem coragem de admitir que está sufocando? Alice Miller, no livro O Drama da Criança Bem Dotada, fala sobre isso com uma clareza desconcertante. Ela explica como muitos pais não têm filhos por amor, mas para preencher seus próprios vazios emocionais, para projetar neles a criança que foram um dia e que nunca foi vista, nunca foi cuidada, nunca foi amada do jeito que precisava. Então eles geram outro ser, não para amar, mas para serem amados, para finalmente receberem aquele amor incondicional que nunca tiveram. E sem perceber, arrastam para esse mundo mais uma alma, que também vai carregar as mesmas feridas. O ciclo se repete, sempre: dor travestida de cuidado, controle disfarçado de proteção, carência vestida de amor. E o mais cruel é que isso é feito sem maldade, é feito por amor, mas é um amor adoecido, um amor construído sobre traumas não resolvidos, sobre carências ancestrais, sobre vazios que nenhuma criança jamais conseguirá preencher. Olhe para o mundo, observe. Quantos adultos você conhece que estão realmente vivos? Não falo de estar respirando, pagando contas, postando foto no Instagram. Falo de estar vivo de verdade, de sentir sentido, de acordar com leveza, de olhar para o espelho e pensar: sim, essa vida faz sentido. Quase ninguém, porque quase ninguém resolveu suas próprias dores, quase ninguém se curou, quase ninguém teve coragem de quebrar o ciclo. E ainda assim, mesmo afogados no próprio vazio, seguem tendo filhos, como se gerar outra vida fosse mágica, como se um bebê resolvesse aquilo que nem uma vida inteira foi capaz de resolver. Elizabeth Badinter escancara isso no livro O Mito do Amor Materno. Ela mostra como a ideia de que maternidade é instinto, que é sempre amor incondicional, é uma construção histórica, política, social. Um mito, uma mentira muito bem contada e muito bem vendida, porque mães sacrificadas produzem gerações obedientes, pais sobrecarregados produzem trabalhadores submissos, famílias exaustas produzem consumidores desesperados, em busca de qualquer migalha que alivie o sofrimento cotidiano. Percebe o jogo? É brilhante, cruel, mas brilhante. Te fazem acreditar que o ápice da realização é gerar vida, para que você nunca tenha tempo, nem energia, nem sanidade para se perguntar: mas quem é que está vivendo a minha vida? E a resposta, na maioria das vezes, é: não é você. É o sistema, é a cultura, é a expectativa dos outros, é o script invisível que te deram no colo no dia que você nasceu e que, se você não acordar, vai repassar para o próximo sem nem perceber. Sabe o que é mais brutal? É que tudo isso poderia parar agora, se você simplesmente tivesse coragem de olhar para dentro e admitir: eu não preciso gerar ninguém para justificar a minha existência. Eu não preciso repetir o erro que fizeram comigo. Eu não preciso convidar outra alma para esse teatro de dor, só porque me disseram que é assim que se vive.
Mas eu entendo. Eu sei que isso dói. Dói muito. Porque encarar isso é admitir que talvez seus próprios pais não te tiveram por amor. Que talvez você tenha sido só mais um capítulo num ciclo de vazios não resolvidos. E isso parte qualquer um ao meio. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Se você sente esse desconforto, se isso te atravessa, é porque no fundo você já sabe. Você já percebeu. O véu já caiu. E por mais que tente esquecer, você não vai mais conseguir desver isso. E é aí que mora a sua liberdade. Porque na parte 3, nós vamos até o fim. Vamos arrancar as últimas máscaras desse sistema e te mostrar como, justamente ao se recusar a ter filhos, talvez você esteja fazendo pela primeira vez na história da sua linhagem um ato real de amor. O tipo de amor que não gera dor, o tipo de amor que quebra correntes. Se você está preparado, vem comigo. O último elo, a herança que você pode quebrar. Sabe, em algum lugar, dentro de você, existe uma voz que você aprendeu a calar, uma voz que desde criança te disseram para ignorar. Cresça, siga o caminho, seja normal, faça a sua parte. Mas essa voz nunca morreu. Ela sussurra no silêncio. Ela aparece nas madrugadas em que você acorda sem saber por quê. Ela aparece quando você olha para sua própria vida e percebe que tudo que te prometeram não faz mais sentido. Eles disseram que a felicidade estava no amor, depois que estava no sucesso, depois no casamento, depois que estava em ter filhos. Mas a verdade é que cada uma dessas promessas é só mais uma camada de maquiagem sobre o rosto deformado de uma existência que ninguém escolheu. E aqui está a parte mais cruel. Eles sabiam, seus pais sabiam, os pais deles também sabiam. Todos, em algum nível, perceberam que a vida é, na sua essência, um fluxo interminável de dor, frustração, perda, vazio e finitude. Mas ao invés de quebrar o ciclo, eles preferiram repetir, porque repetir dói menos do que encarar, dói menos do que ser o traidor da tradição, dói menos do que ser aquele que olha no espelho e admite: isso aqui nunca fez sentido, e talvez nunca vá fazer. Só que agora, esse ciclo chegou até você, e você tem uma escolha, a escolha mais brutal, mais libertadora, mais revolucionária que um ser humano pode fazer. Não gerar mais dor, não repassar a sentença, não convidar outra consciência para esse teatro absurdo que é a vida. Sabe o que é amor de verdade? Amor é olhar para a própria história, é encarar suas feridas, é segurar nas mãos o próprio vazio, o próprio medo, o próprio fracasso, e ainda assim, escolher que tudo isso acaba em você. Você não precisa perpetuar a dor que te deram. Você não precisa ser mais um elo na corrente da tragédia humana. Você pode ser o fim da linha, o fim do ciclo, o ponto final na sentença que te escreveram sem te consultar. E, ironicamente, é nesse ponto final que nasce sua verdadeira liberdade. Porque quando você não tem que gerar ninguém, quando você não precisa mais sustentar a ilusão da continuidade, você se torna pela primeira vez dono de si. Você não vive mais para alimentar o ciclo, você vive porque escolhe viver. E talvez isso seja tudo que você sempre precisou. Mas eu te aviso, isso tem um preço. O preço é carregar o silêncio de quem quebra a tradição. É ouvir o julgamento dos que ainda estão cegos. É caminhar por estradas que poucos têm coragem de trilhar. Mas no final, quando tudo se aquieta, quando você olha para o espelho, para o céu, para o nada, sabe o que resta? A paz. Uma paz que não depende de ninguém. Uma paz que não exige gerar ninguém. Uma paz que paradoxalmente só existe no vazio. O vazio que você herdou. O vazio que te fez sofrer. Mas que, agora nas suas mãos, se transforma de maldição em liberdade. Então eu te pergunto, com toda a brutalidade e todo o amor que essa reflexão carrega, você quer de fato ser livre? Ou prefere seguir repetindo o que te fizeram, enquanto chama isso de amor? Se isso te atravessou, se isso te quebrou ou te libertou, escreve aqui nos comentários: o ciclo termina em mim, porque essa é a senha dos que acordaram, dos que enxergaram, dos que não serão mais gado da biologia, nem escravos da tradição,
nem bonecos do sistema. Compartilha esse vídeo. Faz ele chegar em quem ainda está preso, em quem ainda acha que nasceu para repetir e não para transcender. Se inscreve, ativa o sino, porque aqui a gente não vem para te fazer sentir melhor, a gente vem para te acordar. E se você aguentou até aqui, é porque no fundo você já não é mais o mesmo. Você sabe disso, e eu também.